Alô, querido, eu sou Gil Batiston, aqui do Conexão Extrema Filhos, e hoje tem um vídeo sensacional para você que revolucionou a minha ideia de compartilhar a fé com os meus filhos. Todos os dias milhares de jovens estão deixando a fé, estão fugindo de Deus, estão fugindo, na verdade, de alguma coisa que eles não conhecem, infelizmente. Eu quero convidar você, antes de entrar no assunto, para se inscrever no canal e para ativar as notificações. E até o fim eu vou também dar um presente para você, para que você possa desarmar as principais armadilhas que querem roubar seu filho. Mas hoje eu quero falar da terceira armadilha que pode roubar os nossos filhos da fé. Sabe, queridos, nossos filhos não estão fugindo de Deus, eles estão fugindo de um sistema, eles estão fugindo de um monte de regras, eles estão fugindo de um cristianismo que eles aprenderam desde que são crianças. A criança de Jesus não joga comida no chão, criança de Jesus não brinca desse jeito. Um menino de Deus não cola na prova, um menino de Deus, e eles vão crescendo ouvindo regras, ouvindo o que eles não podem fazer. E depois eles começam a desejar algumas coisas. Os amigos começam a ouvir um tipo de música. Quando ele gosta da música, ele chega em casa e ele ouve. Não, gente de Jesus não ouve esse tipo de música. E ele vai crescendo e gente de Jesus. Não, um homem de Deus não vai nesse tipo de festa. Durante a infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, eles ficam ouvindo que não podem fazer porque são de Jesus. E a impressão que está é que gente de Jesus é aquele bando de aleijado que não pode fazer nada. Você já pensou o que significa um casamento? Sabe, uma pessoa me quebrou o coração quando ela estava falando sobre um casamento. Eu falei, eu vou num casamento de uma pessoa hoje, eu gosto muito de casamentos. E aquele homem olhou para mim e disse assim, eu nunca vou casar. E eu falei, que engraçado você falar, mas parece que você quer falar mais, o que você quer dizer? Ele falou assim, para mim o casamento, a gente é 8 bilhões de pessoas na Terra, então se tiver 4 bilhões de mulheres, para mim o dia que eu casar eu estou me divorciando de 3 bilhões 999 mil, eu estou me divorciando de todas as outras, hoje eu tenho todas, na cabeça dele, né? Que louco, com todo respeito, que imbecil! Porque ele pensa, se eu casar, o que é casamento para ele? Casamento para ele é parar de sair com os amigos, casamento para ele é parar de tomar cerveja no final de semana, parar de jogar futebol, parar de sair de noite para comer um churrasquinho, casamento para ele é parar de ficar namorando qualquer uma. E sabe por que não faz sentido? Porque ele nunca amou uma pessoa de verdade, porque se ele tivesse amado uma pessoa de verdade, se ele tivesse a oportunidade de saber quão importante, precioso, incrível, qual é o êxtase de compartilhar a plenitude da vida com alguém que você ama, todas essas coisas têm importância nenhuma, não fazem nenhum sentido. Então imagina que você prepare um jovem dizendo assim, olha filho, você pode fazer o que quiser, mas quando casar não pode mais. Olha, você pode sair com os amigos, quando casar não pode mais. Você pode isso, quando casar não pode mais. Você vai ficar introjetando nele que o casamento é o corte de todos os prazeres do mundo. E é isso que nós fazemos, antes de dizer para os nossos filhos, isso não é de Jesus, aquilo não é de Jesus, o menino de Jesus não faz isso, não faz aquilo, antes de apresentar um conjunto de regras, antes de colocar sobre ele a expectativa, olha, você tem que evangelizar o mundo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque nós estamos criados, nós temos um propósito. Antes de tudo isso é preciso que ele conheça o amado, que ele conheça Jesus, que ele tenha a percepção de que Deus é um Deus maravilhoso. A Bíblia diz que na destra de Deus há delícias e prazeres eternos. A vida com Jesus é incrível, é emocionante. Olha, essa semana eu tive a oportunidade de orar por uma pessoa e ver ela sendo curada instantaneamente. Isso faz o coração da gente explodir. Eu não sei se você viveu isso essa semana, eu espero que tenha vivido. Eu preciso apresentar para o meu filho o evangelho vivo do que está acontecendo, do que Deus está fazendo na minha vida. A alegria, a paz, a intensidade desse relacionamento faz com que todas as pequenas coisas que porventura eu tenho que deixar para trás, nem façam sentido para mim. Eu nem me importo
importo em deixar nada para trás, porque eu conheci o amado, e ele é belo, e ele é incrível, e os olhos dele são como chamas de fogo, e eu tenho uma paixão e um prazer de falar de Jesus, arrebata o meu coração. E quando eu vou para a palavra de Deus, e aquelas verdades começam a saltar, e eu começo a perceber que eu posso crescer ainda mais, que eu posso ser mais profundo, que eu posso ser mais intenso. E quando eu compartilho isso com a minha esposa, e nós vibramos na presença de Deus, e Deus fala conosco, e as nossas dores vão sendo tiradas, como se fosse com a mão, e vai vindo assim uma paz, um bálsamo, uma alegria, e daqui a pouco a gente pode rir daquilo que antes parecia que ia nos matar. Então nós começamos a entender o prazer, a delícia, a intensidade da vida com Deus. Por favor, não fale de regra com seu filho, antes de apresentar ele para a vida de verdade, para um relacionamento de verdade. Conquista o coração do seu filho e não molde ele, ele não é um cachorrinho. Não faça esse treinamentozinho de desobedeceu, pá, e fez coisa boa, dá um ossinho para ele, dá um biscoitinho para ele. Ei, ele não é um animalzinho para você adestrar. Ele é um ser humano com uma necessidade, com um buraco dentro dele, do tamanho de Deus. Deixa Deus se revelar na vida do seu filho através da tua vida cristã. E você não vai ter necessidade de tanta regra, de tanta norma. A lei serviu para mostrar para o povo que ele nunca ia conseguir chegar a Deus por seus próprios méritos. A lei tem uma finalidade: mostrar para o homem que ele é um pecador e que ele não pode chegar a Deus. Mas Jesus, a vida de Jesus tem uma finalidade: mostrar para o pecador que ele não precisa chegar a Deus, que Deus chegou até ele. E esse caminho tem nome, Jesus Cristo, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não apresente leis do cristianismo para os seus filhos, antes que eles conheçam o Cristo, Filho do Deus vivo, que faz borbulhar o nosso coração por uma paixão, por uma amizade. Gente, conhecer Jesus é incrível. Se você conhece, imagina você poder compartilhar essa emoção, essa intensidade, essa força com o seu filho. E talvez nesse momento você esteja pensando: tá, mas eu não vivo isso, eu não tenho essa intensidade, eu não tenho essa paixão, eu não tenho essa força. Sabe, querido, aqui está o grande clique, a grande sacada, o pulo do crente, né? Não é do gato. O pulo é quando nós vivemos vida de verdade em Deus. Quem sabe o que você precisa é um sopro do Espírito Santo dentro da tua vida, para que você se apaixone. Pessoas frias não têm poder de gerar paixão. Olha, ontem acabou a luz na minha casa e eu tinha um problema porque meu fogão é elétrico, as coisas todas na minha casa são elétricas, e eu tinha velas, mas eu não tinha como ter fogo lá. E eu não tinha palitos de fósforo, e eu pensava: como que eu acendo o fogo? Eu acendo o fogo clicando, apertando lá na parte elétrica do fogão. Agora não tem eletricidade. É muito difícil quando você não tem uma fonte de fogo, você transferir o fogo para as velas, transferir o fogo para outra coisa qualquer. Se você não for uma fonte de fogo, como você vai transferir o fogo para os seus filhos? Eles estão prontos, eles são uma vela pronta para ser acesa, mas precisa de alguém ter fogo no interior para acender a alma dos nossos filhos para a verdade do Evangelho. Não se sinta culpado, frustrado, pesaroso. Eu quero convidar você a orar comigo e dizer: Deus, eu ainda não conheço essa verdade. Se você não conhece, de viver essa paixão, essa intensidade, essa santa loucura que é andar com Jesus, incrível que é andar com Jesus. E eu quero orar por você. Se você já tem esse fogo no seu coração, fica o princípio, por favor, sopre esse fogo no coração do seu filho antes de enchê-lo de regras, porque a terceira armadilha que rouba nossos filhos da fé é quando eles conhecem mais regras do que eles conhecem de Jesus. Se eles conhecem as regras antes de conhecer a pessoa de Cristo, dificilmente eles vão entender que vale a pena, porque, queridos, a maior parte das regras nem faz sentido quando nós já conhecemos. Ninguém precisa me dizer: a Bíblia diz que não pode ter 3 mulheres. Quem que vai querer mais? A minha é maravilhosa. A aliança que eu tenho com ela me faz não precisar da regra. Eu não preciso uma regra para não ter 2, não preciso uma regra para não ter 3. Por que eu não preciso? Porque não é a regra que me segura, é o amor que eu tenho pela minha esposa.
Antes de eu ser apresentado pela minha esposa, a regra não adiantava. Não adiantaria, no caso, porque graças a Deus fui apresentado a ela antes de ser apresentado ao mundo. Quem não é apaixonado por alguém, a regra não adianta. Quem é, a regra não precisa, não é necessária. Quem não é apaixonado por Jesus pode ter um monte de regras, não adianta, ele não vai cumprir. Mas quem é apaixonado por Jesus não precisa das regras, porque ele já é apaixonado. E essa é a grande armadilha, quando nós apresentamos formas de viver, comportamentos, antes de apresentarmos a pessoa de Cristo. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar, Pai, por pais e mães apaixonados por Ti, antes de apaixonados um pelo outro, antes de apaixonados pelos filhos, antes de apaixonados pela vida, sejam apaixonados por Ti, Jesus, que tenham uma intensidade nesse relacionamento, que tenha um fogo soprando dentro deles nessa hora, Pai, que a vida cristã desse papai, dessa mamãe, possa ser tão intensa, Pai, possa ser tão gloriosa, que eles possam Te conhecer não como o Deus das regras. Talvez os papais deles lhes apresentaram um monte de regras, talvez a igreja lhes apresentou um monte de regras, mas Senhor, eu sei que a Tua vontade de se apresentar ao ser humano é mais intensa do que do próprio ser humano de Te conhecer. Então eu clamo, Pai, haja sede, haja fome no coração deles, mas principalmente agora, Pai, eles precisam, eu preciso e eles precisam de um fogo da chama do Senhor, da paixão por Ti, do amor verdadeiro por Ti. Então eu quero soprar sobre o coração deles esse fogo, essa paixão, e Te pedir, Jesus, que incendiados eles possam aquecer e incendiar seus filhos. E Pai, eu clamo por filhos na vida deles, que as regras não sejam necessárias, porque a paixão tira essa pressão de sobre eles. Eu Te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está interessado, tem um e-book chamado Desfazendo as 20 Armadilhas que Roubam Seu Filho da Fé. Cada vez eu falo um nome, mas o importante é que está aqui embaixo um link para você mandar o local que você quer receber aí o teu e-book, o teu livro. Você manda o e-mail, a gente manda o e-book no e-mail. Se você ainda não é inscrito no canal, você é muito bem-vindo. Se inscreva e ative as notificações. Amo estar com vocês e eu vou continuar muito tempo com você aqui no Conexão Extrema Filhos.